Fala galera, mais um ótimo dia para uma aula de física. Hoje a gente vai ver a teoria cinética dos gases, tá? As moléculas constituintes de um gás estão em movimento desordenado, denominado agitação térmica. A partir dessa noção de movimento molecular, propõe-se a teoria cinética dos gases. Então vamos lá. Vamos tentar demonstrar como é que a gente calcula a pressão exercida por um gás perfeito. Considera um recipiente cúbico. Deixa eu pegar aqui o meu laser, que eu já fico mais contente. Considera aqui um recipiente cúbico de aresta L, contendo aqui dentro um número N de moléculas de um gás perfeito. Tá? Então, vou considerar que a aresta vale L, que N representa o número de moléculas de um gás perfeito. M0, a massa de cada molécula. Tá? V, o módulo da sua velocidade média. O módulo da variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, né? Vocês veem como Q, mas usar o P é porque a gente, ao invés de estar falando de quantidade de movimento, a gente está falando de momento linear, mas está tratando da mesma coisa. Tá? Então, podemos supor que, em média, o efeito produzido pelo movimento das moléculas seria o mesmo que se cada terça parte delas se movesse em cada uma das três direções, OX, OY, OZ. A gente vai trabalhar aqui tentando entender em uma única direção. Tá? Entre dois choques consecutivos contra, por exemplo, aqui essa parede A, imagina que essa molécula aqui ela vai sair desse ponto aqui da parede A2, né? Vai bater aqui e voltar de novo. Né? Entre dois choques consecutivos, ela sai daqui, bate, percorreu essa distância que vale L, voltou, né? Vai percorrer essa distância de novo. A partícula percorre a distância de 2 L's. O intervalo de tempo entre esses dois choques consecutivos vale 2L sobre V. Né? Vendo a equação da velocidade, é espaço sobre tempo. Se a distância percorrida 2L's e faz com essa velocidade, eu só troquei aqui os termos. Pelo teorema do impulso, a gente tem que a variação da quantidade de momento é igual ao impulso. Aplicando aqui, né, impulso é força vezes a variação do tempo. Arrumando, eu tenho aqui a descrição da segunda lei de Newton. Tá? A gente normalmente vê força igual a massa vezes aceleração, mas ela pode ser descrita como a variação do momento pela variação do tempo, que acaba saindo na mesma equação massa vezes aceleração. Então vamos lá. Aplicando, a gente viu que a variação do momento lá deu 2m0 vezes v, e o tempo tinha dado 2L sobre v. Essa força a gente vai chamar de força média. Fazendo aqui as simplificações, né, repete a primeira vez o inverso da segunda, eu tenho que essa força média vale m0v ao quadrado sobre L. Como a gente está considerando só aqui na horizontal, né, aqui vendo o movimento da partícula na parede A, eu estou analisando só em x. Então a gente considerou que o todo é como se 1/3 se movimente para cá, 1/3 se movimente para cá e 1/3 se movimente para cá. Estatisticamente é bem válido, né, utilizar esses valores. Então a força média fica N3 sobre 3 vezes M0V ao quadrado sobre L. Assim, a pressão do gás sobre a face 1, a gente quer saber qual a pressão que as moléculas exercem sobre essa parede aqui, né? Lembrando que eu estou considerando esse recipiente com um número N de moléculas aqui dentro,
qual a pressão que esse gás exerce sobre essa parede do recipiente. Então vamos lá. Por definição, pressão é força sobre área. A área, né, vai ser, nesse caso aqui, como um cubo, né, lado vezes lado, então L quadrado. Vou substituir a força que a gente já achou e a área que eu estou usando como L quadrado. Fica aqui a pressão é N3 vezes M0V ao quadrado, L ao cubo. Só que se a gente analisar, L ao cubo é o quê? É o volume, né? Lado vezes altura. Então, L ao cubo é o volume. E a massa total aqui, se Mzinho é a massa de cada molécula e Nzão é o número de moléculas, se eu multiplicar esse número pela massa de cada uma, eu tenho a massa total. Então, vou substituir nessa equação. Daí eu tenho que a pressão exercida por um gás perfeito é 1/3 da massa sobre o volume vezes o quadrado da velocidade. Lembrando, a demonstração é grande aqui. O que você vai utilizar para poder fazer os cálculos é essa equação que está destacada aqui. E para calcular a energia cinética do gás? Tá? Lembrar que a energia cinética do gás é a soma das energias cinéticas de suas moléculas. Né? A energia cinética do gás, né, como se eu perguntasse qual é a energia cinética total, seria somar a energia cinética de cada uma das moléculas. Energia cinética a gente sabe que é mv² sobre 2. A gente descobriu que a pressão vale 1/3 de mv vezes a velocidade ao quadrado. Substituindo uma equação na outra, a gente chega aqui à energia cinética, né, substituindo essa equação aqui, pegando esse 3 aqui que está dividindo, passando para lá, e o V passando para lá, ficaria 3Vp igual a mv ao quadrado. Então, no lugar do mv ao quadrado, eu estou substituindo 3PV, pressão e volume. Só que pressão e volume a gente já conhece uma relação com outras grandezas. Pela equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Substituindo, eu tenho que a energia cinética do gás é 3/2 de nRT. A energia cinética de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Aqui na teoria cinética dos gases, a gente vai começar a entender um pouco melhor algumas grandezas que a gente discutiu lá atrás. Por exemplo, a energia cinética da molécula está associada. Se ela tem energia cinética é porque ela tem velocidade, ela está em movimento. Né? E o movimento das moléculas, das partículas, né, a gente associa a uma grandeza chamada temperatura. A temperatura está associada diretamente ao grau de agitação das moléculas. Tá? Então aqui a gente está aprendendo a calcular a energia cinética de cada uma delas, que está aqui, ó, diretamente proporcional à temperatura absoluta, porque N é um número de mols, é constante. R é constante universal dos gases, então ela é diretamente proporcional à temperatura. Velocidade média das moléculas. Energia cinética, já determinamos, 3/2 de nRT. Substituindo aqui, ó, no lugar da energia cinética, eu estou colocando mv² sobre 2. Aí eu vou fazer uma simplificação. Né? Esse m aqui vai embora, esse 2 vai embora com esse 2. E aí, substituindo, eu tenho que a velocidade vai ser a raiz de 3 vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura dividido pela massa molar. A velocidade média das moléculas de um gás depende da natureza específica do gás, traduzida pela massa molar. Então, essa velocidade, tá, ela é associada a algo específico do gás. Então, eu preciso saber a massa molar do gás para poder descobrir essa velocidade. Porque 3 é constante, R é constante. A temperatura aqui é uma variável, mas aqui eu tenho uma dependência com um gás específico. Então, por exemplo, o oxigênio vai ser uma velocidade. Por uma mesma temperatura, o que eu estou querendo dizer é que se a gente for calcular a velocidade do oxigênio a uma temperatura e do hidrogênio à mesma temperatura, essa velocidade depende da natureza do gás. Posso pegar essa equação e colocá-la em função da temperatura, né? Passar essa raiz para o outro lado, passar todas as outras
grandezas para o outro lado e colocar essa mesma equação em função da temperatura. A gente vê que para um dado gás a temperatura depende exclusivamente da velocidade das moléculas e vice-versa. Olha aqui, a temperatura depende da velocidade para um gás específico, né? Como tem a massa molar aqui, eu estou especificando que vai ser um determinado gás. Daí a gente tem que a temperatura é uma média do grau de agitação das partículas, como a gente já definiu lá atrás o conceito de temperatura. Energia cinética média por molécula. Olha que eu não estou olhando do gás como todo, estou olhando por molécula. Então, Nzão a gente já tinha definido, né, como moléculas de um gás, energia cinética do gás. Então, a energia cinética média vai ser a energia cinética total dividido pelo número de moléculas. Lembra que eu estou calculando aí por molécula. Substituindo a energia cinética que a gente já tinha determinado, fica aqui a energia cinética é 3 meios de N sobre Nzão RT. Só que N igual a Nzão sobre o número de Avogadro. Arrumando, eu tenho que essa razão aqui é igual a 1 sobre o número de Avogadro. Substituindo, eu tenho que a energia cinética média por molécula é 3 meios da constante universal dos gases dividido pelo número de Avogadro vezes a temperatura. Só que essa razão R sobre Na, a constante universal dos gases perfeitos dividido pelo número de Avogadro, é também uma constante, chamada constante de Boltzmann. Substituindo, eu tenho que essa energia cinética média por molécula é 3 meios de K vezes T, da constante de Boltzmann vezes a temperatura. Olha que agora a energia cinética média por molécula não depende da natureza específica do gás. Então, essa energia cinética média, ela só depende da temperatura. Gases diferentes à mesma temperatura possuem igual energia cinética média por molécula. Então, vamos só rever aqui algumas coisas. As equações anteriores da velocidade média e da energia cinética média mostram que a menor temperatura que tem significado físico corresponde à anulação da velocidade média, V igual a zero, e da energia cinética média, né, por molécula, também é igual a zero. Essa temperatura é o zero absoluto, né, o menos 273,15 Celsius, que é o mesmo que o 0 Kelvin. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Que se a temperatura está associada ao grau de agitação das moléculas, né, diretamente à velocidade, né, quanto mais agitadas estão as moléculas, maior a velocidade delas, maior a sua energia cinética. Para que a velocidade seja zero e, consequentemente, a energia cinética seja zero, essa temperatura tem que ser nula. E quando ela é nula? Quando essa temperatura é o 0 Kelvin. Em laboratórios especializados já se conseguiu atingir a incrível temperatura de 0,000000450 Kelvin, né? De 450 pico Kelvin. Já chegou muito próximo, mas nunca ao 0 Kelvin, né? O Yoga quase conseguiu, né? Tentou lá, na verdade até conseguiu, mas enfim. Valeu, galera, por mais essa aula e até a próxima.